Mateus capítulo 15. Como eu disse, uma mensagem deveras importante para os dias atuais que estamos vivendo. A palavra de Deus é sempre atualizada, porque Deus é atualizado. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus, Ele é transcendente. Você sabia que não existe passado e nem futuro? Tudo é presente aos olhos de Deus. Portanto, nunca deixe que ninguém lhe diga que os ensinamentos da Bíblia são ultrapassados. Ao contrário, são atualizadíssimos. Todos os princípios, doutrinas da palavra de Deus servem para os nossos dias e são para os nossos dias e foram escritos para os tempos que estamos vivendo, principalmente estes que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite, Deus permitindo, eu quero pregar sobre os donos da razão, ou se você preferir, podemos chamar esta mensagem também de os donos da verdade. Os donos da razão ou os donos da verdade. Todas as pessoas acham que são as donas da razão. Todas elas acham que são donas da verdade. Inclusive você. Inclusive você. E inclusive eu. Quando nós estamos argumentando e discutindo e falando, nós nos achamos donos da razão. E Jesus, Ele lidou com esse tipo de pessoa o tempo todo, durante o ministério dele de 3 anos. Deixe-me ler então mais uma vez esse texto de Mateus 15, e eu peço que você, em reverência à palavra de Deus, se coloque em pé. Mas eu acho muito importante fazermos pela segunda vez a leitura deste texto. Então chegaram a Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Que audácia desses homens! Mal conheciam a Cristo, chegaram repreendendo o mestre. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Ao invés de dar uma resposta, Jesus fez uma pergunta, que em si mesma já era uma resposta. Jesus explicou a sua pergunta. Porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Jesus então, ele cita uma parte do Velho Testamento da lei de Moisés, que esses fariseus estavam, obviamente, nitidamente, desobedecendo. Como? Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Em outras palavras, se você está oferecendo o seu dinheiro para Deus, não se preocupe então em ajudar os seus pais. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. O que é pior? O que é pior? Desobedecer a tradição dos homens, o preceito dos homens, ou desobedecer o mandamento de Deus? Aí Jesus diz o que eles mereciam ouvir: hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Que Deus nos ajude a não sermos hipócritas, amém, irmãos? Que Deus nos ajude, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Enquanto nós estávamos cantando nesta noite, enquanto nós estávamos ouvindo alguém cantar nesta noite, onde estava o nosso coração? Onde está o nosso coração? Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes: Jesus virou as costas para os hipócritas. E então ele se voltou para a multidão e disse-lhes: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram?
Veja só a atitude dos discípulos. Ficaram do lado dos fariseus, se condoeram pelos fariseus. Ele, porém, respondendo, disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. E a planta aqui não se trata dos fariseus, dos homens. A planta aqui é a doutrina falsa, é o ensinamento falso, é a tradição humana. Deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Nesta noite nós vamos aprender com Jesus Cristo como lidar com os donos da razão, como lidar com os donos da verdade. Nós estamos vivendo dias difíceis e todas as pessoas têm certeza que elas estão com a razão. Mas nós temos um programa na rádio BBN Internacional já há mais de 20 anos. E o nome do programa, A Bíblia Tem Razão. Não é você que tem razão, não sou eu quem tenho razão, Deus é quem tem razão. Vamos fechar os olhos, vamos orar? Pai querido e glorioso, como precisamos de Deus para discorrer agora sobre este texto, ensinar com poder, com ousadia a sua palavra. Como a igreja precisa do Espírito Santo para abrir os seus olhos, seus ouvidos e o seu coração para receber a palavra. E eu creio que Deus trouxe as pessoas certas para ouvir esta mensagem. Eu sei que Deus providenciou as pessoas que realmente vão ouvir esta mensagem, e esta mensagem vai fazer a diferença na vida delas, e elas, consequentemente, farão a diferença na vida de outros. Mas para isso, ó Pai, usa-nos com o poder do Espírito Santo, dá-nos vida espiritual neste momento, para não só pregar, mas receber esta palavra, que ela possa fazer maravilhas no nosso meio, pois é a palavra de Deus. No nome de Jesus, amém. Podem se assentar. Meus irmãos, o mundo em que eu e você vivemos sempre foi um lugar polarizado, de várias ideias, não apenas de duas, mas polarizado entre várias ideias, vários conceitos, várias ideologias. Essas expressões nós temos ouvido com bastante frequência nos dias de hoje. Mas quando João Batista e Jesus Cristo vieram ao mundo, e eles vieram na mesma época, eles encontraram a nação de Israel debaixo do domínio religioso dos fariseus, esses que estavam acusando a Jesus, e debaixo também do poder político do Império Romano. Roma, como se sabe, sempre permitiu que as nações conquistadas praticassem a sua religião, desde que pagassem tributo e fossem submissas a César. Ou seja, Israel estava ainda vivendo debaixo da lei de Moisés, mas sem perceber que esta lei, apesar de boa e pura, estava sendo levada ao extremo, através de homens corruptos, cujo interesse não era de louvar a Deus, engrandecer a Deus na vida das pessoas, mas era o interesse de dominar as pessoas através dos seus ensinamentos, e não de servir as pessoas através de seus ensinamentos. Até que apareceu um tal de João o Batista, e assim como o profeta Elias agitou a nação de Israel no tempo do rei Acabe no Velho Testamento, esse João agitou a nação de Israel no tempo do rei Herodes. Os fariseus que residiam em Jerusalém ouviram falar de um tal de Jesus. Eles não resistiram e foram investigá-lo, conhecê-lo na Galileia, com perguntas difíceis e acusações falsas, mas com o propósito de destruí-lo. Ficaram admirados com a presença e o ensinamento do Mestre e exasperados com as suas respostas também. Contra Jesus, eles usaram o que hoje em dia nós chamamos de argumento de autoridade. Quando alguém usa um argumento de autoridade, parece que nós ficamos sem ação,
ficamos sem argumentos. Mas eles usaram esse argumento de autoridade para descredenciar o ministério de Jesus, para desqualificar a pessoa de Jesus. Vejam o que eles disseram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Ao mencionar os anciãos, eles pensaram que estariam amarrando os braços de Cristo. Eles estariam tirando Jesus de qualquer ação. Esses anciãos eram líderes espirituais, mas que já haviam morrido, já haviam passado, mas que ainda estavam sendo seguidos por esses religiosos. Mas observe comigo que eles não disseram: por que transgridem os teus discípulos os ensinamentos da lei? Mas sim dos anciãos. Em outras palavras, o que a lei diz não importa, não é importante. O que importa é o que os especialistas estão dizendo sobre a lei. Não importa o que esteja escrito, mas o que está sendo interpretado pelas autoridades, pelos especialistas. Na época de Jesus, a tradição dos especialistas era mais importante que a letra da lei de Moisés. Para alguns deles, não lavar as mãos antes das refeições era um pecado pior que o da prostituição, pior que do homicídio, pior que o da difamação. Portanto, Jesus estava diante de pessoas extremamente legalistas e obstinadas. Esses fariseus jamais iriam reconhecer que estavam errados. Eles foram a Galileia para derrubar Jesus e não para se arrependerem de seus pecados. Não é à toa que Provérbios 16:25 diz que há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Meus irmãos, como podemos lidar com pessoas que estão sempre certas aos seus próprios olhos e elas nunca param para refletir sobre as suas razões? Jesus nos mostra o caminho aqui, neste texto de Mateus, capítulo 15. Primeiro, através de perguntas retóricas, que são aquelas que ensinam. Segundo, através das Escrituras Sagradas, que é a maior autoridade que existe no mundo. E através de novo entendimento, porque se as pessoas não mudam a maneira como elas pensam e enxergam o mundo, não há esperança para tais pessoas. Em primeiro lugar, ao lidar com os donos da razão, escolha bem os seus argumentos, escolha bem as suas palavras. Verso 3, ele porém respondendo disse-lhes: porque transgrides vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Através da tradição de homens, de líderes carnais, os fariseus estavam literalmente impedindo, atrapalhando o acesso das pessoas a Deus. Jesus fez uma acusação muito mais séria do que a acusação que eles fizeram para Jesus. O que é mais importante? A tradição de homens ou a palavra de Deus? O que é mais importante? A tradição ou a doutrina? Por mais que acreditemos, e eu acredito, que lavar as mãos antes das refeições é um bom ato de higiene, a verdade nua e crua é que mais tarde Jesus Cristo iria morrer, iria ser crucificado pelos romanos, justamente por causa desse tipo de tradição. Pense nisso. Os fariseus não sabiam fazer distinção entre doutrinas e princípios e preferências pessoais. Eles misturaram tudo. Eles tratavam tudo como se fossem dogmas inegociáveis, fechando assim as portas do céu para as pessoas que não conseguiam viver de acordo com a vontade deles. E assim também,
eu tenho que reconhecer, depois de vários anos no ministério, que nós também já perdemos muitas pessoas, e boas, por causa, às vezes, da nossa intolerância em relação às vestimentas, nossa intolerância em relação à música e a outros pormenores da vida cristã. Meus irmãos, não há nada de errado em ser uma igreja conservadora. Jesus Cristo foi conservador, amém, irmãos? A Bíblia é conservadora, amém, irmãos? O problema é quando transformamos nossas preferências pessoais em doutrinas, e doutrinas em preferências pessoais. Lavar as mãos para aqueles homens era mais importante que tratar as pessoas com respeito e amor. O que Jesus fez então para lhes abrir os olhos? Ele apelou para a razão. Nada melhor do que pensar. Primeiro, Jesus mostrou o que é mais importante, porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. No Velho Testamento, o mandamento de honrar os pais, honrar a mãe, honrar o pai, era permanente, para sempre. Já a obediência tem prazo de validade, mas a honra e o respeito aos pais não tem. Nesta noite, o Felipe não é mais obrigado a obedecer a Márcia, sua mãe, mas ele é obrigado a honrar a Márcia, sua mãe, amém, irmãos? É permanente. No entanto, muitos fariseus observavam as regras da religião em detalhes, mas dentro de casa, tratavam os pais como lixo. Do que adianta ser uma igreja conservadora, se fora dela nós estamos desonrando os nossos pais? Com certeza, Jesus prefere um filho com piercing no nariz, mas que honra os seus pais, do que aquele que usa a Bíblia debaixo do braço, mas que amaldiçoa os seus pais. Os fariseus estavam usando a própria pessoa de Deus para justificar o pecado contra os pais. Ao invés de ajudar os pais em necessidade, eles diziam que haviam dedicado os seus bens materiais para a glória de Deus e que, portanto, não podiam investir na sobrevivência dos pais. Mas lavar as mãos era preciso. Jesus não se segurou, e às vezes não dá para se segurar, e chamou aqueles homens, no versículo 7, exatamente do que eles eram: hipócritas, fingidos, falsos, mercenários, falsificadores do Evangelho. Ainda que boas, eles estavam usando as tradições para dominar a vida das pessoas. Mas o que diz 1 Pedro 5, verso 3? Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Ninguém pode dominar o povo de Deus, nós só podemos liderar através do exemplo. Precisamos estabelecer de uma vez por todas o seguinte ensinamento bíblico: depois de Deus, a maior autoridade na vida de uma mulher será o seu marido ou seus pais, amém, irmãos? E o pastor vem em terceiro, em quarto, em quinto lugar. E muitos pastores não gostam de ouvir isso, mas é a pura verdade. O que mais Jesus fez para abrir os olhos daqueles homens fanáticos? Jesus mostrou o resultado do fanatismo deles. E assim invalidastes, pela vossa tradição, pelo vosso fanatismo, o mandamento de Deus. Ou seja, através de uma boa tradição, lavar as mãos antes das refeições é uma boa tradição. Eles conseguiram ser ultra religiosos, mas ao mesmo tempo invalidar a palavra de Deus em outras áreas mais importantes. Qual seria o melhor conselho para não invalidar a palavra de Deus por causa do nosso conservadorismo?
Nós somos tradicionais, nós somos conservadores, amém. Mas cuidado para não usar o nosso conservadorismo para invalidar as Escrituras Sagradas. Como podemos evitar que isso aconteça conosco? Primeiro, falar muito sobre o que Deus fala muito. Segundo, falar pouco sobre o que Deus fala pouco. E terceiro, falar nada sobre o que Deus não fala. Amém, irmãos? Nós devemos falar muito sobre o muito que está na Bíblia. Nada, se não estiver na palavra de Deus. Uma das razões que eu não fico incentivando nossos casais casados a participarem de palestras e encontros para casais, é o receio que eu tenho, que alguns palestrantes vão impor a sua visão de mundo, a sua visão de casamento sobre os nossos casais, ao invés dos ensinamentos sólidos da palavra de Deus. Eu já estive em encontros assim, que eles falaram de assuntos que não estão na palavra de Deus, que não são tocados na palavra de Deus. Eles mexem em tópicos que estão fora da alçada deles. Meus irmãos, há certos tópicos que devemos tratar com o nosso médico e não com o nosso pastor. Tudo se resume então na nossa moderação, no nosso equilíbrio, no nosso balanço. Paulo disse: seja a vossa equidade, que quer dizer moderação, equilíbrio, notória a todos os homens. Eu quero que as pessoas nos vejam como uma igreja balanceada, amém, irmãos? Uma igreja equilibrada, e não uma igreja de extremos. O único extremo defendido na Bíblia é o amor a Deus. Para amar a Deus não há limites, amém, irmãos? Precisamos fugir dos outros extremos. Escolha bem os seus argumentos ao lidar com os donos da verdade. Em segundo lugar, escolha bem a sua fonte de autoridade. Jesus disse: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito. Irmãos, Jesus, Ele é a própria palavra viva de Deus, mas Ele também usou a palavra escrita para defender os seus argumentos contra aqueles homens. Você sabe que não existe no mundo, no universo, maior autoridade que a palavra escrita de Deus e que a palavra viva de Deus. A autoridade dos fariseus eram os anciãos. A autoridade de Jesus, a palavra escrita de Deus. Há uma jornalista na emissora Jovem Pan que sempre cita nomes de especialistas para defender os seus argumentos. Mas o problema é que ela não aceita os especialistas dos outros. Ela só aceita os especialistas dela. Ela só aceita aqueles especialistas que concordam com os especialistas dela. O mundo está cheio de especialistas e nós então precisamos escolher quem ou que será a nossa autoridade para definir a nossa conduta de vida. Por exemplo, durante a pandemia do novo coronavírus, eu resolvi seguir o médico com o qual eu já me consultava há mais de 20 anos. Você se lembra que havia muitas vozes, havia muitos especialistas se digladiando no meio da crise. Mas aí eu escolhi quem seria o meu especialista naquele momento. E graças a Deus eu não me arrependi. E assim também nesta noite, você precisa escolher quem serão os seus especialistas. Mas sabendo que no final das contas, a responsabilidade da escolha será apenas sua. O que os especialistas dos fariseus estavam fazendo com eles? Primeiro, criando uma falsa segurança. Jesus disse: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mais uma vez, Jesus aqui demonstra a importância do nosso interior acima do nosso exterior. Os fariseus, eles eram quase que perfeitos na aparência,
Mas Deus podia ver o coração deles do lado de dentro, e eles estavam muito longe de Deus. Porém, devido aos rituais religiosos, eles se sentiam seguros, eles se sentiam habilitados para julgar as pessoas que não andavam como eles. Podemos dizer então que a falsa segurança é a bandeira do inferno. A falsa segurança é a bandeira do inferno. A hora que as pessoas se tornam mais perigosas é quando todas as suas orações são respondidas. Saúde vai bem, finanças vão bem, família vai bem, emprego vai bem, vida amorosa vai bem. Então esses fariseus tinham certeza que estava tudo bem com eles, e que portanto Deus deveria estar abençoando a vida deles, do lado deles. Mas é que o pior ainda estava por vir, e eles não sabiam. Jesus disse em Mateus 7:22, muitos me dirão naquele dia do juízo final: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Veja, essas pessoas, elas tinham certeza da salvação devido às obras externas que elas estavam produzindo em nome de Deus. Mas infelizmente, Jesus precisou lhes responder no verso 23, e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É nisso que dá você se segurar numa falsa segurança. É nisso que dá você se pautar nas suas obras externas, nos seus talentos, nos seus dons. Porém, o seu coração longe de Deus. O que acontece quando nós nos preocupamos mais com o exterior do que com o interior? E enfatizamos mais a nossa aparência ao invés do nosso caráter. Vamos receber uma falsa segurança. E eles estavam criando também uma falsa religião. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, ou seja, ensinando uma outra religião. Agora, irmãos, veja, Jesus não refutou a tradição dos anciãos. Quem seria contra atos de higiene, hábitos de higiene? Jesus não disse que aquela tradição estava errada. O problema principal é que as tradições foram elevadas ao patamar de doutrinas. Elas foram elevadas ao patamar da palavra de Deus. Eles estavam dizendo, assim diz o Senhor, quando o Senhor não estava dizendo assim. Infelizmente, é isso que uma seita faz. É isso que uma falsa religião faz. Ela equipara os ensinamentos de homem com os ensinamentos de Deus. Assim diz o Senhor, mas o Senhor não disse. Depois de alguns anos de ministério, eu percebi que eu mesmo precisava diferenciar para a igreja doutrinas de princípios e princípios de preferências pessoais. E mesmo as nossas preferências pessoais precisam estar embasadas na palavra de Deus. Amém, irmãos? Mas nós temos que diferenciar doutrinas de princípios e de preferências pessoais que realmente nós temos. A igreja tem o direito de saber quais são as nossas preferências pessoais, sem que seja enganada, que se tratam de doutrinas ou de princípios. O que acontece quando nós criamos a nossa própria religião? Jesus disse, mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. É isso que acontece, nós estamos criando fardos desnecessários, e os colocando sobre a vida das pessoas, e essas pessoas não aceitam com toda a razão, e elas deixam de ser abençoadas, porque a igreja não é só isso, a igreja não é só aquilo, a igreja é muito mais, amém, irmãos? Mas elas acabam deixando de vir à igreja, por causa desses fardos desnecessários,
que nós colocamos sobre a vida delas. Então, escolha bem os seus argumentos ao lidar com os donos da verdade, mas escolha bem também qual é a sua fonte de autoridade. Por mais que eu ame o pastor Jaime e o amava, ele não é a minha fonte de autoridade. Amém, irmãos? A nossa fonte de autoridade não é o pastor, não é o professor, não é o patrão. A nossa fonte, única fonte de autoridade, é a palavra do nosso Deus. E em terceiro e último lugar, lidando com os donos da razão, escolha bem os seus ouvintes. E chamando a si a multidão, disse-lhes: ouvi e entendei. Jesus se cansou dos fariseus. De repente ele percebeu que não teria nenhum êxito com eles. E Jesus virou as costas e foi para a multidão. Depois de falar com os líderes religiosos, ele se voltou para o povo comum, pessoas como eu e você, e explicou o que estava acontecendo ali. E literalmente, ele abandonou o debate, no meio do debate, com os donos da razão, e usou o seu tempo para ajudar quem ainda podia ser ajudado. Veja o verso 14. Difícil, duro de ouvir, deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Infelizmente, há momentos que nós precisamos deixar com que as pessoas sigam as suas próprias escolhas, e queira Deus que lá na frente elas percebam que escolheram o caminho errado. Mas Deus não quer que fiquemos insistindo com essas pessoas para sempre. O trabalho da igreja nunca foi o de transformar quem não deseja ser transformado. Há pouca esperança para quem já sabe tudo ou acha que sabe tudo. Essas pessoas dificilmente mudam de ideia. O que Jesus ensinou para os seus novos ouvintes? Saiu dos fariseus e buscou novos ouvintes, que precisam enfatizar o mais importante. Lavar as mãos é bom, mas não é o mais importante. Eles estavam coando um mosquitinho, chamado de higiene, mas estavam engolindo um camelão, chamado de falsa doutrina. Jesus disse para eles: o que contamina o homem, para a multidão, Jesus disse para a multidão, não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Os fariseus, eles eram germofóbicos, ou seja, eles estavam sempre preocupados com agentes patogênicos que poderiam fazer mal à saúde física, mas não se preocupavam com as atitudes internas que faziam mal para a vida espiritual deles e de outras pessoas com quem eles conviviam. Por isso Jesus usou a expressão contaminar, que quer dizer poluir. O que contamina, polui o homem, não é o que entra pela boca. Ou seja, ainda que um germezinho possa nos adoecer até a morte, o que nos polui e nos afasta de Deus é sempre o pecado. Permita-me parafrasear este versículo para o mundo pandêmico em que nós estamos vivendo hoje em dia. O que contamina o homem não é o novo coronavírus, que entra pela boca ou pelo nariz, mas sim as palavras que saem da nossa boca para destruir qualquer um que não pense como nós. Verdade, não é? Por causa de germes, os fariseus estavam tentando destruir Jesus Cristo e os seus discípulos. Você já viu isso antes? Goste ou não goste de ouvir, o mais importante nunca foi a nossa saúde física. Deus nunca colocou a nossa saúde física em primeiro lugar. Goste ou não goste de ouvir isso, é a verdade. Para Deus o mais importante
sempre foi e sempre será a nossa saúde espiritual. Jesus, ele se virou para a multidão e disse: não se preocupem com os germes da superfície, mas sim com os germes do coração. Veja versos 19 e 20. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam, que poluem o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem, não. O que mais Jesus ensinou para a multidão? Que precisam resistir o pragmatismo. Verso 12. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe: sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? O que é pragmatismo? É fazer o que os outros estão fazendo, porque está dando certo. Alguém chega para mim e diz: pastor, vamos fazer o que a igreja B, C, D e E estão fazendo, porque eles estão arrasando, eles estão lotando os cultos. Isso é pragmatismo. Fazer o que os outros estão fazendo, porque está dando certo. Aí os próprios discípulos não aprovaram o embate entre Jesus e os fariseus, e ainda deram razão para os fariseus. Que amigos, hein? Cuidado, eles disseram: os fariseus irão se revoltar contra o Senhor. Mas Jesus não estava ali para agradar aos discípulos, amém, irmãos? Ele estava ali para ofender, sim, os fariseus hipócritas, por causa de seus pecados, porque eles não estavam se condenando sozinhos, mas condenando muitas outras pessoas, que estavam lhes dando ouvidos. Charles Spurgeon disse: afaste-se daquilo que tem se afastado da verdade. A pessoa pragmática, ela não age por princípios, mas ela age por resultado. Jesus não era pragmático, então, ao contrário, ele era dogmático. Veja o verso 13. Vamos ler o verso 13, por favor. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Não está falando da salvação, mesmo porque esses fariseus ainda não eram salvos. A planta aqui se refere às tradições que estavam sendo elevadas ao mesmo patamar de doutrinas, estavam sendo atribuídas a Deus. E aqui Jesus fez uma promessa que com o tempo e na eternidade, todos os falsos ensinamentos que têm sido propagados em nome de Deus serão arrancados, amém, irmãos? Serão destruídos. Concluindo então, Jesus nos ensina que podemos lidar com pessoas que estão sempre certinhas aos seus próprios olhos da seguinte maneira: através de perguntas retóricas, perguntas que ensinam, não perguntas que causam ira, que causam mais indignação, mas que ensinam, através das escrituras sagradas. Nossa visão de mundo não é política, não é social, não é econômica, e nem profissional. A nossa visão de mundo é bíblica, não é científica também, porque nada muda mais do que a ciência. E através de um novo entendimento, pessoas não mudam a menos que haja uma renovação da mente. Repito, pessoas não mudam a menos que haja uma renovação do pensamento. Finalmente, deixe essas pessoas em paz. Deixe essas pessoas em paz, porque quanto mais insistir com elas, pior. Jesus disse: deixai-os, são condutores cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Eu sei que não está fácil. Nós vivemos momentos estranhos, difíceis,
As pessoas nasceram para ensinar, né? Não nasceram mais para aprender. Mas você e eu podemos seguir o exemplo do Mestre. E podemos saber lidar com essas pessoas e, principalmente, lidar conosco mesmos. Saber lidar com a nossa própria pessoa. Se você se considera o dono da verdade, se você chegou a este patamar de orgulho, se arrependa. Se humilha na presença de Deus. Se humilhe na presença de Deus. Nós todos aqui temos muito que aprender. Hoje mesmo, eu aprendi com o pequeno Mateus. Quantos aninhos tem o Mateus? 6 aninhos. 3 aninhos. 3. Eu fui conversar com ele de homem para homem. Ele não entendeu e começou a chorar. Eu me abaixei, pedi perdão, coloquei ele no meu colo. Finalmente ele parou de chorar. O que eu aprendi com o Mateus? Que você não fala com uma criança de 3 aninhos de homem para homem. Aquela criança, a comunicação dela é diferente da nossa. A comunicação dela não é a mesma que a gente pratica no dia a dia e a compreensão dela não é a mesma da nossa. E nós estamos aí lidando com crianças de 3 anos, 6 anos, 10 anos, 12 anos, como se fossem adultos de 40, 50 anos. E às vezes na idade são, mas na experiência não são. Então precisa haver muita habilidade e sabedoria para se lidar com pessoas. Mas esses princípios não falham. Em todas as situações, lidando com os donos da verdade. Pensam que são, mas só existe um dono da verdade. Porque Ele é a própria verdade. Ele é absoluto porque a verdade é absoluta. Pai querido e glorioso, graças a Deus a nossa igreja não está dividida